Fala aí, meu aluno de Direito, vamos lá para o vídeo número 2, dando continuidade ao vídeo anterior, número 1, é claro, a respeito do auxílio reclusão. Em síntese, nós estudamos que o auxílio reclusão, ele está previsto na nossa Constituição, no artigo 201, inciso 4, como percebemos também que ele está totalmente relacionado e ali regulamentado na Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 80. São artigos, são diplomas legais que nos dão, então, a fundamentação jurídica para que possamos, perante os nossos clientes, aqueles que nos procurarem, se basear realmente nesse princípio previdencialista como direito social. Pois bem, dentro desse contexto nós temos os regimes. O regime geral é um deles, o outro é o regime próprio, que tem como destinatário o quê? O trabalhador, o servidor público, e nós temos a previdência complementar, que tem como destinatário o quê, mestre? Tanto o público, o trabalhador público, nesse ramo da atividade, os agentes públicos, como também o privado. Pois bem, dentro disso nós apresentamos que dentro do mundo, do foco só do regime geral de previdência social, abrindo mão de falarmos nesse vídeo a respeito dos outros regimes, mas dentro do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, nós observamos que dentro dele tem o quê? Prestações e os beneficiários. As prestações, elas abrem um leque entre serviços e benefícios, e nós observamos e estudamos que são quantos? 10 benefícios. Temos 4 aposentadorias, nós temos a aposentadoria por invalidez, nós temos por idade, tempo de contribuição especial e que nós temos também 3 auxílios, auxílio qual sejam o auxílio doença, o auxílio acidente e o auxílio reclusão, que é o motivo da nossa aula aqui nesse momento. Nós temos 2 salários, que é o salário maternidade e o salário família, e uma pensão por morte, totalizando 10 modelos, 10 modalidades, assim que queiramos entender, de benefícios que a Lei 8.213 nos confere de 1991. Esse foi o pano de fundo, isso foi realmente um resumo do que nós estudamos no vídeo número 1. E eu sugiro a você, meu aluno de Direito que não assistiu esse primeiro vídeo, que você possa então assisti-lo para que a sua compreensão seja mais abrangente e mais clara a respeito deste benefício auxílio reclusão. Agora nós estaremos nesse segundo vídeo falando a respeito como você vai identificar quando é que o segurado ou o dependente pode fazer uso desse benefício. Nós colocamos também, antes disso, no finalzinho do vídeo anterior, que o auxílio reclusão, que está tipificado no artigo 80 da Lei 8.213 de 91, ele é o benefício mais discriminado, e nós colocamos por quê? Por falta de conhecimento. O benefício não é para o detento preso em regime fechado. O benefício é para os seus dependentes. Para quem? Para os seus dependentes. Então, essa fase talvez de falta de conhecimento vai fazer com que você, vendo esse vídeo, você vai trazer uma clareza maior e ficar tranquilo, mesmo respeitando a sua opinião, mas você vai ter já mais uma janelinha, mais um entendimento que ele é para ajudar aquela criança que ficou ali órfã de um sustento, ficou dependente economicamente daquele detento preso. Então o Estado, no seu dever, ele institui esse benefício dentro do regime geral da Previdência Social. Para o quê? Para dar um auxílio, para beneficiar quem? Os dependentes por classe dentro deste regime. Ele foi um benefício, como nós já falamos, mais modificado agora em 2019, uma medida provisória feita pelo nosso presidente da República, que transformou-se em lei, fez com que esse benefício sofresse grandes e muitas alterações. Mas, quando nós às vezes criticamos esse benefício, ele é o que oferece menos gastos aos bolsos, aos cofres da Previdência Social. Ele tem o menor custo na sua manutenção, é o que? O auxílio reclusão.
Mas para que possamos observar, nós falamos há pouco, até trazendo o resumo do vídeo anterior, que são então o quê? Que nós temos um total de 10 benefícios. E todos esses 10 benefícios, como há pouco falamos, eles podem ser estudados numa mesma linha de raciocínio. Você precisa saber o que significa aquele benefício. Qual então a finalidade daquele benefício? Quem é que pode alcançar para si este benefício? A quem ele realmente em primeira questão atinge e beneficia? Ou, por tabela, os seus dependentes? A partir de que momento? Focando então em todos esses benefícios, podemos extrair ali o auxílio reclusão, que tem como colegas quem? O auxílio doença e o auxílio acidente. Neste momento estaremos separando-os, focando, estamos então olhando com os olhos fitos aonde? No auxílio reclusão, que é o fruto desse ensino, é o fruto desse nosso estudo. E para que possamos então dissecar, entender e explicar ao nosso cliente que nos procura em nosso escritório, nós precisamos entender o conceito. Então, qual o conceito do auxílio reclusão? Então, ele é um benefício, nós já sabemos. Previsto na Constituição Federal, no artigo 201, inciso 4, nós já sabemos, legal, que ele faz parte do artigo 80 ali mencionado, a lei 8.213 de 91, beleza. E quando nós lemos esse direito posto, esse direito escrito, esse direito positivo, ali começa então a tirarmos o que? O conceito a respeito desse benefício auxílio reclusão. Então, ele é um benefício previsto na lei, como conceito, para quem? Para atingir a quem? Meu colega, meu aluno de direito. Para atingir quem? Os dependentes do segurado. Esse é o conceito com um requisito. Então, ele atinge os dependentes do segurado, desde que o segurado seja de baixa renda. É esse o conceito. Tá bom? Em síntese, é um benefício previsto na legislação. Para quem? Previsto para quem? Para o segurado? Previsto para os dependentes do segurado. Repetindo, previsto para os dependentes do segurado. E que tipo de segurado? De baixa renda. Em que situação? Recluso em regime fechado. Conforme as alterações de 2019 para cá, com essa medida provisória transformada em lei, recluso em regime fechado. Na lei anterior, poderia chegar até na progressão do regime semiaberto. Mas agora no filtro, aonde essa nova lei, ela trouxe o quê? Mais requisitos, trouxe mais exigência, de maneira que, se não for segurado, não pode, não recebe. Se não for em regime fechado, a prisão também não vai obter esse regime. Então, precisamos estar entendendo que se ele também não tem a condição de baixa renda, conforme a portaria anual, sempre lançada a cada exercício, a cada ano, pelo Ministério da Economia, mostrando qual o valor que é para baixa renda como parâmetro para a obtenção desse benefício, também você não é beneficiado com o mesmo. E qual é o motivo gerador? O fato, o acontecimento, a ação humana que leva então a gerar e dar à luz ao direito, numa linguagem figurada, a esse benefício. A questão da restritiva de liberdade. A questão de estar preso em regime fechado. Então, esse foi o fato gerador. Então, a partir do momento que aquele pai trabalhador, aquele pai contribuinte, infelizmente, ele causou um delito, mas ele estava na condição de segurado, ele causando um delito e a imputabilidade desse delito, uma vez transitado e julgado, ou seja, sentença penal condenatória transitada e julgado, mesmo em grau de recursos através dos acórdãos, transitado e julgado o acórdão, transitado e julgado, é claro, por consequência, antes disso, a sentença, expede-se o mandado de prisão.
Então, isso vai para várias de execuções criminais. Aquele detento é colocado, então, numa penitenciária, ele é recluso e nesta condição, mediante um ato infracionário, um ato criminal que foi então condenado, né, na sua dosimetria de pena ao regime fechado, que é o fato gerador, que é a primícia do direito para que o dependente, filho, irmãos, parentes, cônjuges, possam então tentar buscar o requerimento junto ao INSS na Previdência Social do auxílio reclusão. Existem outras questões a serem analisadas, ok? Então, esse preconceito que é para o detento, deixe para lá. Isso é para o sustento dos dependentes. Pois bem, e nós falamos a respeito desse filtro. Esse filtro, então, ele está dentro dos requisitos. Um deles, regime fechado. Professor, não pode ser o aberto, semiaberto? Não, não pode ser. Só regime fechado e devidamente comprovado. Tá bem claro? Então, esse filtro que essa lei nova impôs, ela apresentou o quê? Várias dificuldades para muitos detentos e também para os requerimentos daqueles que pretendem esse auxílio. Porque muitos não estão no regime fechado. Estão em outros regimes, semiaberto e aberto. Não estando no fechado, eles não logram êxito. Então, dentro desse filtro, dentro desse critério, nós temos então a condição da baixa renda. Ele tem que estar enquadrado como um segurado de baixa renda. E esse valor, ele é determinado por mim? Não. Por você? Também não. Meu aluno de direito, meu colega de trabalho. Ele é determinado, ele é fixado através de portarias do Ministério da Economia anualmente. Esse é um outro critério, que dentro de uma contabilidade que não tinha na lei anterior, para que você possa receber esse cálculo, se dentro desta margem, que para 2020 está, conforme portaria do Ministério da Economia, em 1.425,56, se passar 1 centavo, você também não recebe. Está em regime fechado? Beleza. Mas o critério de baixa renda, na contabilidade que nós estaremos falando há pouco, se passar o limite de baixa renda posto ali através de portaria do Ministério da Educação, você, se ultrapassar, você não recebe. Adianta bater mas só por 10 centavos, por 20 centavos, por 5 reais, não recebe. Não está no regime fechado? Não recebe. Vai percebendo que essa inovação, essa modificação em 2019 criou várias resistências para conceder aos seus dependentes do recluso preso em regime fechado, para que eles então obtenham esse benefício previdenciário. Então, esses são os filtros que nós falamos. E até 2019 era algo mais maleável. Mas após 2019 ficou algo mais fechado, mais exigente e mais rígido. Tudo bem? Ok? Entendeu? Pois bem, critério de baixa renda, como nós já falamos, esse critério ele é determinado por quem? Pelo Ministério da Economia. E é posto através da publicação de portaria. Então, você advogado, você colega de direito, dentro desses requisitos, você precisa sempre entrar. Joga no Google Ministério da Economia, critério de baixa renda. Aí você vai perceber que vai sair ali vários assuntos diversos e vai ter no meio do documento dessa portaria falando especificamente o critério de baixa renda e qual o valor para aquele exercício. Mais ou menos na segunda quinzena de janeiro de cada ano é publicado esse decreto para que você tenha nos seus arquivos, para estar sempre atento e sempre atualizado da majoração desse critério, que tem que ser extremamente respeitado como considerado um critério de baixa renda. Passou dele taxativamente, seja que valor for, a 1 centavo para frente,
não consegue o benefício, ok? Preste muita atenção nesse valor, fique muito atento nessa condição de regime fechado e critério de baixa renda.